Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu me chamo Ítalo Malinovski, sou professor de Física aqui, e neste vídeo nós vamos resolver a questão de número 70 da prova da UEA do ano de 2020, acesso do ano de 2021. Então vem comigo, acompanhe a leitura do enunciado para que você possa entender de que tema da física se trata essa questão. Observe o tubo da figura, pelo qual há um fluxo de um líquido não compressível. O líquido entra no tubo por uma abertura de área de seção transversal A e sai na outra extremidade através de uma abertura de A', como sugerem as linhas no interior do tubo. Então, desse lado A, do outro lado A'. Certo. Para que, num certo intervalo de tempo, a mesma quantidade de líquido que entre por A saia por A', a seguinte equação de continuidade deve ser satisfeita, que é essa equação que ele coloca aqui. Nessa equação, V e V' são as velocidades de entrada e saída do líquido pelo tubo, respectivamente. Esse fenômeno pode ser observado quando um rio se afunila, por exemplo, né? Sabendo disso, um jardineiro, utilizando uma mangueira na altura da cintura e direcionando a boca da mangueira na horizontal, consegue atingir a base do caule de uma planta a 2 metros de distância. Para que possa regar a base de outra planta que está a 4 metros de distância, sem que tenha que se movimentar ou movimentar a mangueira, ele deve comprimir a boca da mangueira até que sua área da seção transversal seja reduzida a que valor da área original. Para começar a resolução do problema, vamos relembrar algumas características que o lançamento horizontal possui. Repare, no lançamento horizontal, ao mirar essa mangueira horizontalmente a uma certa altura do solo, ela vai jorrar uma quantidade de água e atingir uma certa distância lá na frente. Esse alcance, representado aqui pela letra D, se relaciona com a velocidade de projeção de saída da água através dessa expressão que temos na esquerda. O alcance D vai ser igual ao produto da velocidade V vezes o tempo de queda dessa água. E o tempo de queda se relaciona com a altura H. Observe, através da expressão que geralmente aprendemos lá nas aulas de queda livre. H igual a gt ao quadrado sobre 2, sendo esse G a gravidade do local e T o tempo de queda dessa água. Quanto tempo essa água demora para cair aqui embaixo? Observe então que se você jorrar água à mesma altura do solo, a mangueira posicionada à mesma altura do solo, o tempo de queda vai ser um parâmetro constante, fixo. Sempre a água vai cair no mesmo tempo, chegar ao mesmo tempo ao solo. Sendo o tempo um parâmetro fixo, constante, então a gente pode fazer proporção entre distância, ou seja, alcance, e a velocidade de saída da água da mangueira. Então, chamando de situação 1, o caso quando ele deve aguar uma planta que está a 2 metros de distância do jardineiro, e a situação 2, quando a planta está a uma distância horizontal de 4 metros do jardineiro, vamos ter que, para a situação 1, a velocidade de lançamento inicial de saída da água é V1, já na situação 2 vai ser V2. Bom, como a gente viu, o tempo nas duas situações deve ser o mesmo, já que a mangueira encontra-se à mesma altura do solo. Se o tempo é o mesmo, passa esse V aqui dividindo, ó. Então, distância sobre a velocidade na primeira situação dá o tempo. A distância sobre a velocidade na segunda situação tem que dar o mesmo tempo. Por isso que nós estamos fazendo essa proporcionalidade. Substituindo esses dados, ó, distância 1, 2 e a distância 2, 4, multiplicando o meio pelos extremos, você vai encontrar que a velocidade na segunda situação tem que ser o dobro da velocidade na primeira situação. A outra parte do nosso problema se refere à hidrodinâmica. Bom, dentro da hidrodinâmica, nós estudamos o movimento de líquidos. E existe uma grandeza que é primordial ter conhecimento para que você entenda a hidrodinâmica, que é o conceito de vazão. A vazão representa um fluxo de água ou de um líquido através de um certo lugar ao longo do tempo. A vazão pode ser obtida com o produto da velocidade do líquido vezes a área da seção transversal, do cano, né, da grossura do cano que ele atravessa. Bom, o próprio enunciado da questão já explica para a gente o que é a lei da continuidade. A lei da continuidade diz que a vazão que temos de um lado é igual à vazão que temos do outro lado. Por isso que o produto V1 vezes A1 é igual a V2 vezes A2. Ou como ele coloca no texto, V vezes A é igual a V' vezes A'.
Como nós já percebemos que a velocidade de saída da água na segunda situação tem que ser o dobro da primeira, vamos substituir aqui na lei da continuidade e encontrar qual seria a relação entre as áreas nas duas situações. Substituindo, então, o que nós temos é o seguinte: V1 vezes A1 vai ser igual a V2, que é 2 vezes V1, vezes A2. Como eu tenho V1 de um lado e V1 do outro lado, a gente pode simplificar e esse 2 desce para o lado esquerdo, dividindo o A1. Então, a área da segunda situação vai ter que ser metade da área inicial, da área da primeira situação. Assim, então, voltando para as alternativas, temos que a nossa resposta será a letra C de casa, que diz que a área vai ser metade da área inicial, da área original. Espero que você tenha conseguido entender a resolução dessa questão. Se ficou com alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like. Espero você no próximo vídeo. Fique com Deus.